Graças e paz, professor Matheus Angel, Instituto Teológico Koinonia, mais uma vez aqui com um vídeo bom para você. Bem, às vezes alguns alunos, amigos, pessoas no canal falam assim: professor, já que você é professor de hebraico, cultura judaica, grego, cultura grega, traz pra gente aí um conteúdo sobre Lilith. Quem é Lilith? Tenho visto tantos vídeos sobre Lilith, estou com dúvida. É um demônio? É um animal? É a primeira esposa de Adão? Pois bem, com base então nesse pedido de vocês, eu vou fazer hoje um vídeo contando tudo sobre Lilith, coisas que inclusive vocês não viram em vídeo nenhum. Iremos tratar aqui tudo conforme a qualidade que já vos é costumeira. Pois bem, vamos então aqui dividir a tela. E por que falar disso também? Também porque Lilith é um tipo de conteúdo que tem se tornado muito atual. Lilith tem sido levantado na cultura popular como uma expressão do feminismo. Haja vista algumas questões dela se relacionar por cima em Adão, então ela representa um pouco a vontade das mulheres tomando o governo e tomando a supremacia na liderança mundial de forma geral. E ela também trabalha a ideia de sexualidade, então representa também a ideia de sensualidade, lascívia, sexualidade que as mulheres podem ter. Enfim, né? Então são vários apanhados aí. Outros têm medo de falar desse assunto, mas eu gostaria de trazer para você esse vídeo hoje. Quem é Lilith na cultura judaica? Vem comigo na gramática hebraica e cultura judaica. Ela foi a primeira mulher de Adão? Será? Vamos lá então. E o que nós veremos nesse vídeo? Primeiro veremos a identidade de Lilith, segundo especialistas. Veja bem, nós não estamos trazendo aqui curiosidades sobre Lilith, não. Nós não estamos catando informações em lugares que não são especializados. Vocês sabem, como professor, eu tenho a responsabilidade pessoal e também com vocês de trazer algo de qualidade, com base, com fontes fidedignas. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Segundo que nós vamos ver é Lilith no Zohar. Para quem não conhece o Zohar, vai ver aqui que é um livro imenso de cultura judaica, com praticamente 2.000 páginas, e nós trouxemos aqui 21 citações de Lilith lá, para você entender de fato quem é Lilith pelas próprias descrições do livro, e não por interpretações dele. A terceira questão é exegese do texto hebraico sobre Lilith, ser a primeira mulher de Adão. E aqui eu vou trazer essa exegese com base em alguns argumentos que alguns falam assim: Lilith é a primeira mulher de Adão por causa disso e disso. Então nós vamos avaliar isso e isso e vamos mostrar para vocês se ela é de fato a primeira mulher de Adão ou não. Como será essa análise, professor? Através da gramática hebraica e dos comentários rabínicos, ou seja, o que os rabinos acham da interpretação dessas pessoas que valem-se desses fragmentos de versículos para dizer que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Então nós vamos fazer uma análise bem clara. Então se você gosta de demonologia, se você gosta de cultura, se você gosta de mito, prepare-se porque esse vídeo está maravilhoso. Só tem um detalhe, não vai se borrar, não vai para baixo da cama, não vai ficar com medo, né? Às vezes está vendo esse vídeo de noite, de madrugada, e vai acabar ficando um pouquinho de medo, mas fica tranquilo que o próprio Zohar dá uma dica aí para você não ser atingido por Lilith. Vamos lá então. Primeiro, identidade, ações, opiniões de especialistas antigos sobre Lilith. Vamos ver primeiro a identidade. A palavra Lilith supõe-se que venha do termo sumério lilá, que significa vento impetuoso. Em Isaías 34:14, Lilith, segundo os estudiosos, pode referir-se a alguma espécie de ave ou quadrúpede. Então, olha só, começa a desenhar a identidade de quem é Lilith. Vem de um termo, possivelmente de um termo sumério, vento impetuoso, ave e quadrúpede. E como que ela foi traduzida por hebraico? Os léxicos hebraicos apresentam a ideia de coruja, monstro terrível, monstro noturno, bruxa noturna e fantasma. Então, essas são as ideias aí. Professor, de onde você tirou isso? Aqui, ó. Champlin, Enciclopédia, volume 4, página 820. Então, é a enciclopédia aí que todos podem ter acesso. Muitos dos livros que eu vou citar aqui, a maioria de vocês não tem acesso, porque ainda talvez não fez um curso de cultura judaica, de hebraico. Pode fazer conosco, você terá acesso a todo o conteúdo que nós vamos passar. Tudo bem? Bem, vamos lá. Ações. Lilith está ligado a ações como a destruição de Edom. Ela também é um demônio noturno que se oculta em lugares escuros à espera de ameaça. Ela fica espreita em lugares escuros. Então, geralmente, é ligado a ela acidentes que acontecem de noite. Ela também é ligada a tempestades de areia que ocorriam no deserto por criaturas que não são desse mundo. Ela também é ligada por furtar e matar recém-nascidos humanos e trazer doença aos lares. Tem episódios onde Lilith traz epilepsia para as crianças.
e ainda ela é trabalhada como alguém que fomenta a insubmissão das mulheres a seus maridos. Então fica ligado aí. E olha só, Jerônimo, para quem não sabe Jerônimo, São Jerônimo da Igreja Católica, ele foi o tradutor da Bíblia. Ele pegou a Bíblia grega, o Novo Testamento mais a princípio, e traduziu para o latim. Então essa versão foi chamada de Vulgata Latina. Vulgata, que significa vulgar, que é a linguagem do povo. Ele traduziu a Bíblia para o latim. E Jerônimo, que era um especialista em tradução, ele disse que a palavra Lilith significa fúria vingadora, do tipo provocado por um tufão. Então ele acreditava que a presença de Lilith poderia ser traduzido dessa maneira, como um tufão. Não Lilith como uma pessoa espiritual, como um demônio, como uma entidade, mas o nome Lilith. Aí nós temos a literatura judaica dizendo que Lilith foi a primeira esposa de Adão e ela abandonou o voo e voou como uma avenida, transformou-se em um demônio. Então ela tem essa questão aí, né? Ela saiu de Adão, foi para Samael e se relacionou com ele e tudo mais. A Septuaginta dá a entender que seria uma espécie de macaco sem cauda. Olha o que a Septuaginta faz. Para quem não sabe, a Septuaginta, representado pela sigla LXX, Septuaginta vem do latim, que significa 70. E a versão dos 70 foi a primeira versão bíblica, a primeira grande tradução da Biblioteca de Alexandria, onde pegaram um texto hebraico, 72 homens judeus, e traduziram um texto hebraico para o grego em 297 a.C. E quando eles traduziram a expressão Lilith para o grego, os tradutores da Septuaginta entendiam que significava uma espécie de macaco sem cauda. Os dispensacionalistas, que seguem a linha de Scofield, o mais conhecido, né, quem popularizou o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma corrente escatológica que segue a ideia de inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São 7 dispensações que representam os tempos em que Deus faz alianças com o homem e concertos nesse inteirinho. Eles vão dizer que ela está ligada ao Armagedon. O Armagedon é a 7ª taça do Apocalipse, está lá em Apocalipse 16:16, porque ela também está ligada a Edom. Então, como ela está ligada a Edom, ela também está ligada ao Armagedon, que seria a guerra que acontecerá lá nos desfiladeiros de Esdrom. Bem, o Talmud babilônico. O Talmud babilônico vai dizer que ela participa da lista de demônios. Então, Lilith no Talmud babilônico é tratado como um demônio mesmo, um demônio da demonologia babilônica. E os céticos vão dizer que nos lugares desolados é possível encontrar feras, corujas e muitos animais que ocupam lugares abandonados. Então Lilith seria as desordens, as possíveis tempestades, os ataques, tudo que ocorre, a destruição de Edom foram ocasionadas por animais que vivem na escuridão e que causam essas desordens, que assustam aqueles que estão lá, até porque a própria escuridão propõe um ambiente de medo natural. Então os céticos vão dizer que Lilith é meramente um animal. E aí, senhores, o que vocês acham? Agora vamos ver quem é Lilith no Zohar. É essa a hora que você não pode ficar com medo, hein? Vamos lá. Eu peguei aqui, 21 referências do Zohar. Nós vamos ver essa página e a outra, e eu só vou ler para vocês, tá? Não vou explicar. Caso vocês queiram linkar, estudar toda a história de Lilith, ficaria muito longo o vídeo, então eu só vou dar as referências aqui. Caso você não tenha o Zohar, entre em contato conosco. O nosso contato vai estar no final do vídeo e também na descrição, e você vai poder conhecer os nossos cursos, conhecer o nosso material e acessar, tá bom? Então, a primeira referência é que Lilith é um espírito maligno que mata os homens. Então, é linkado a ela a ideia de homicídio a homens. Lilith é a mãe da multidão mista, o demônio da prostituição e da orgia, ou seja, ela pega povos diferentes e cria a miscigenação. Lilith encontrará um lugar no mundo e descansará no final. É uma profecia que tem no Zohar a respeito dela. Também é dito que Lilith é a alma da criatura que rasteja para os 4 cantos do globo, e Lilith teria uma semelhança linguística com Yaya ou Yayot, ou também Jaya e Jayot, que seriam também expressões ligadas ao tetragrama que tem aí no Zohar Bereshit, página 135. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Lilith é a primeira a conceber. Então Lilith, na teoria, teve filhos com Adão. Lilith está na companhia de Caim e trouxe epilepsia para as crianças, mostrando a epilepsia como uma doença muito antiga, trazida e ocasionada por Lilith. Daí até hoje as pessoas crerem que todo tipo de epilepsia é oriundo de espíritos malignos, e não é.
Problema neurológico tratado com as vitaminas e neurotransmissores certos que são reajustados através dos medicamentos. Mas algumas pessoas tratam isso porque desde o início a epilepsia foi linkado a um ato demonológico. Eu falo isso no seminário de batalha espiritual. Lilith e Naamá e Iguerete, filha de Magilat, continuarão a existir até que o santo, bendito seja, eliminar o espírito imundo. Então haverá um momento em que Deus julgará Lilith. Lilith, a 10ª referência, é o espanto noturno que ataca os homens na madrugada. Então é comum, até mesmo no relato de clínicas médicas e hospitais, na OMS, Organização Mundial da Saúde, dizerem que homens têm certo tipo de espanto noturno. E esse espanto noturno era entendido como um assombro de Lilith sobre eles. Espanto noturno que é citado no Salmo 91, que diz que se você estiver debaixo das asas do Onipotente, ele não te assombrará. E você vai entender aqui, ó, olha só que interessante. Aqui, na referência 9, vai dizer que até que o santo bendito seja eliminar o espírito imundo, certo? Então, ou seja, Deus tem autoridade sobre Lilith. Então Deus ele tem a sua sombra do Onipotente e ele livra você do espanto noturno, que é um ataque de Lilith. Que também alguns acreditam que ela é a peste que anda na escuridão, citado no Salmo 91. Pois bem, aqui você vai ver que está no Zohar, Vaishilaj, página 556. Ainda sobre Lilith no Zohar, vai dizer que Lilith é a velha mulher com sua comitiva que está prestes a colocar as algemas nas mandíbulas do monstro. O monstro que é tratado em Zohar Vaerá 887. Lilith pega os bebês na infância, quando o sabor ainda é doce, e os deixam separados. Então, era também trabalhado como alguém que separava os bebês dos seus pais, sequestrava, observava a criança. A gente vai ver isso aqui. Lilith é a parceira de Samael e rasteja como cobra. Justamente porque ela ficava espreita, né? Lilith também é traduzido como cobra, porque ela não era vista geralmente. As pessoas ainda não andam geralmente olhando para baixo, elas andam olhando para frente. E Lilith conseguia então vir dessa maneira. Lilith é um espírito feminino quente e ardente. Aí a ideia de sedução, de sensualidade, de sexualidade ligada a Lilith está nas profundezas do grande abismo e foi a primeira a coabitar com o homem. Lilith fugiu e está nas cidades da costa do mar tentando as armadilhas para a humanidade. A humanidade, nesse sentido, seria os homens e bebês, que seriam os principais alvos de Lilith. Depois, a 16ª. O Todo-Poderoso destruirá Roma e colocará Lilith entre ruínas, pois ela é a única no mundo. Ela é a ruína do mundo. 17. Lilith descansará lá e encontrará descanso para si. Então também é uma profecia de que Lilith no final se dá bem de alguma forma até que Deus vem e destrói. Lilith nunca será capaz de prejudicar. Olha aí, hein? Quem estuda a Torá e conhece o santo nome, os caminhos secretos e os mistérios do céu e da terra. Então, olha só, tem que conhecer a Torá, o santo nome e os caminhos secretos do céu e da terra. Significa o quê? Se você não estudar, Lilith vai te pegar. E se eu fosse você, já se matriculava no curso. Lilith cria bebês selecionados. Olha só, daí a ideia que Daniel Mastral, Rebecca Brown e outros satanistas que escreveram literaturas e produziram DVDs, palestras sobre batalha espiritual, trazerem um conteúdo de que a pessoa vai ser selecionada por Satanás e ela vai ser observada por um demônio. Toda pessoa nasce com um demônio observando ela. Às vezes as pessoas me perguntam em seminário de batalha espiritual e eu digo que essa ideia vem da demonologia judaica do Talmud babilônico. Lilith era uma espécie de demônio que era colocado nessa função, de observar as crianças, seu crescimento, e no final dar-lhes uma função satânica, que era uma espécie de ministério dentro da satanologia. Né? Aí vai dizer, ó, ela vai ao redor do mundo e procura por ele pequeno. E quando ela vê crianças pequenas, adere a eles para matá-los e insinuar seus espíritos. Há também na Idade Média a história num livro em latim chamado Males Maleficarium, que trabalha bruxas como Walburga Rasmani e Tibuna, que eram parteiras possuídas por demônios como Lilith, que faziam coisas terríveis. Pior do que Lilith na cultura judaica, somente a Hera ou a Shera, que era a deusa que consagrou Jezabel, mas esse é assunto para, de repente, um outro vídeo.
Então, essas mulheres, essa Walburga Rasmani, ela era parteira, matou 43 bebês e bebeu o sangue deles. Ficou embebedada pelo seu sangue e ela depois, então, morreu, mas ela flutuava e tudo mais, enfim, né? E nunca era descoberta, só foi descoberta depois de morta. E a Tibuna, ela conseguia, com movimento de mãos, fazer com que as crianças manifestassem espíritos, aqui a ideia de insinuar espíritos, e elas morriam, quebravam os próprios pescoços. Aqui vai dizer que Lilith cria como Naamá a estes e não faz mal. Então, ou seja, dos bebês, Lilith escolhe alguns para matar e escolhe alguns outros para viver e dar a eles uma função demonológica, como o exemplo de Naamá, Ingerete, filho de Nagilat, que tem aí na cultura judaica. Lilith nunca deixa Naamá, mas para cada lua nova ela sai e visita todos aqueles que se levantaram contra e se diverte com eles. Então isso daqui é como se fosse uma garantia de proteção demonológica que alguns bebês que foram criados por Lilith terão no futuro, de que ela se levanta para vingar os seus inimigos. Então está aí as 21 referências de Lilith no Zohar. Você viu que o negócio não é brincadeira, o negócio é bravo. O que é descrito sobre ela são ações terrivelmente, coincidentemente, correntes nos nossos dias. Aí fica de acordo para cada um acreditar. Lilith foi a primeira mulher de Adão. E aí, será? Vamos ver qual é o primeiro argumento que geralmente é utilizado. O primeiro argumento é a expressão agora em Gênesis 2:23. Está escrito advérbio de tempo agora, em Gênesis 2:23, e disse Adão, esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. A expressão agora traz-nos o entendimento de que antes de Eva houvera uma mulher que Adão não a considerava como osso dos seus ossos. E será que isso é verdade? Aí eu trouxe aqui uma explicação para você. Primeiro, aqui nessa tabela você pode ver hebraico, português, a palavra em análise, a classificação da palavra e aqui o léxico hebraico, né? E aqui no caso é o Aurélio. Então a palavra em análise agora no hebraico é pa'am, pa'am. Pa'am é agora. Como que ele é classificado no hebraico? Substantivo feminino absoluto. Como é classificado em português? Advérbio de tempo. Agora, beleza. No léxico, você vai ver que essa palavra significa para bater, bater, para bater, perturbar, ser perturbado, perturbado. E agora, em português, significa nesta hora, neste exato momento, já, agora, não posso atender seu pedido, de modo recente, há pouco tempo. Então, o significado é bem diferente, como você já pode ver. Isso significa que a tradução foi errada? Não, mas só para você poder entender melhor. E o que dizem? Professor, tudo bem, você né, dá aula e tudo mais, mas você mora no Brasil. O que os rabinos dizem sobre isso? Vamos lá, queridos. Olha só. Se você pegar o comentário crítico da The Net Bible New English Translation Bible, você vai ver que não encontra ninguém que corresponda a ele. Então, essa expressão aqui, o termo hebraico pa'am, ou rapa'am, que teria o artigo aqui, significa ou este tempo, este lugar, ou agora, finalmente. Finalmente vai dizer que ele foi perturbado a noite toda e não encontra ninguém que corresponda a ele, ao que ele sofreu. Então, ele vai trabalhar a ideia de que o ato de Deus tirar a costela era um ato que não corresponde a ninguém, somente a ele, ok? Então, isso é o que o comentário crítico traz. Tem também um comentário agora muito interessante, muito bom para quem leu Gênesis, que é o Bereshit Rabbah. O Bereshit Rabbah vai dizer que Adão sabia de onde ela foi tirada. Então, essa expressão agora, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não está se referindo a uma mulher anterior, mas está se referindo que ele sabe de onde ela foi tirada. Ele acordou e sabe de onde ela foi tirada. É isso que o Bereshit Rabbah diz. O comentário de Rabbeinu Barria vai dizer que ele está falando do modo único, inusitado da retirada da costela. Ou seja, ele está falando que, nossa, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tipo assim, ela foi tirada daqui, né? Ele está um pouco surpreso com isso. O comentário de Haktav Ferra Kabbalah vai dizer que o desta vez refere-se ao que ele disse. Então, o que ele disse? Osso dos ossos e carne da carne. Então, esse agora é o momento em que ela foi tirada. Ou seja, tinha acabado de ser feita. Então, é isso que ele está trabalhando. O comentário de Sforno enfatiza o fato de ter vindo dos ossos. Então, ele vai dizer novamente que o agora
está indicando que ela veio dos ossos. Você vai ver que o comentário de Rashi, particularmente, eu gosto muito dos comentários de Rashi, ele vai dizer que Adão procurou encontrar um companheiro entre todos os animais, no caso, né, uma companheira, e não encontrou. Encontrou satisfação somente em Eva, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que ela, por ser osso dos ossos e carne da carne, ele viu que ela era de fato a parceira que ele procurava. Ele vai dizer: ela tem carne como eu tenho, tem ossos como eu tenho, e então eu devo me relacionar enquanto prazer nela. Aí ele vai dizer: essa sim, ou seja, essa me dá prazer. Não seria no caso que Lilith não dava, mas que ele tentou procurar entre os animais. Então, talvez ele olhou para os animais para ver alguma semelhança, e dentre todos os animais que ele observou, nenhum era carne e osso dele como era a Eva. E não, ou seja, não está falando de Lilith, está falando de outros animais, possivelmente. E aí você tem o Rekanat on the Torah, que vai trabalhar a ideia de que Eva possui uma relação de igualdade em força física a Adão. Ou seja, ele olha para Eva, eles têm praticamente o mesmo tamanho, o mesmo material. Então ele fala: essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Ou seja, ela não é igual a um animal, que tem um esqueleto diferente, que tem uma curvatura diferente, que tem uma postura. Não, ela é exatamente igual a ele. E ainda tem o aparato crítico judaico de Jastron, que vai dizer que a cirurgia que Deus fez para criar Eva tem lhe custado o trabalho de uma noite inteira. Então ele vai, por isso a expressão bater, que a gente volta para cá, ó, a expressão bater. Opa! Essa expressão que bater, perturbar, que Jastron vai explicar aqui. Então ele é praticamente o único que explica a ideia do agora, e todos ligam a ideia do agora à questão do ossos dos ossos e carne da carne. Então, professor, vamos lá. Primeiro argumento. Algum rabino, querido, do que você viu aqui, algum rabino concorda com a ideia de que Lilith foi a primeira mulher de Adão? Hoje que a expressão agora, o osso dos meus ossos, carne da minha carne, refira-se a uma mulher anteriormente? Não. Nenhum deles ligou. Nem os lexos, nem o aparato crítico, nem os rabinos. Então, somente quem fala isso é um produto de mentes leigas que não entendem de fato do assunto. Eu trouxe aqui pelo menos vários. 10 opiniões especialistas, não foi uma nem duas, né? E o segundo argumento que quem diz que ela foi a primeira mulher de Adão é esse. O adjetivo idônea, em Gênesis 2:18, está escrito: far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Também parece dar a entender que existiu antes uma outra mulher que não era idônea. Então, olha só, se você pegar o texto hebraico aqui, ó, Vayomer Adonai Elohim Lotovi, Hayot Adam, Lebadu Eselu, Ezer Kenegedor. Beleza, então nós vamos trabalhar esses dois termos aqui, ó, Hayot e Kenegedor. Primeiro é um verbo, Hayot. Esse verbo traduzido como fique ou esteja. E ele é um verbo kal, infinitivo construto. O que é o verbo kal, infinitivo construto? É equivalente ao presente do subjuntivo no português. Então, como você pode ver aí, ele é equivalente ao presente subjuntivo. No caso, seria que ele esteja, na terceira pessoa, tá bom? Só que aqui ele está no infinitivo, ou seja, o verbo é estativo. O verbo denota um estado. O verbo não denota ação. O verbo não denota sentimento, nem fenômeno da natureza, nem ocorrência e nem desejo. Aqui o verbo é estativo, ele denota ação. Ele também não possui flexão de tempo, olha só que interessante. E ainda possui uma relação nominal com o substantivo ha-adam. Eu vou explicar isso tudo, tá? Isso revela que Deus considerava o estado de Adão naquele momento. Quando o verbo está no passado, no hebraico, ele geralmente está na forma do perfeito. Quando ele está no futuro, geralmente ele está na forma do imperfeito. Quando ele está no infinitivo, geralmente ele não tem flexão, nem do passado, nem do futuro. Está tratando daquele momento. Então, Deus, quando falou de Adão, ele falou assim, ó, aqui, ó, Vayomer Adonai Elohim Lotov Hayot, ou seja, e disse, o Senhor Deus não é bom, viva o homem sozinho, ou para a solidão.
Então, olha só, essa expressão aqui, ó, que não esteja ou que não fique o homem sozinho. Ele está avaliando a condição do homem naquele momento. Ele não está se referindo ao momento anterior, para que ele vai criar uma outra mulher idônea agora, e que antes existia uma outra mulher que não estava. Então, o verbo não dá em momento algum a ideia de que ele está fazendo uma ação com base numa outra mulher que ele criou anteriormente, porque o verbo está no presente, o verbo não está com nenhuma flexão de tempo para indicar que existia um período anterior a este. E então isso revela que Deus considerava o estado de Adão naquele momento, e não outro momento em que houvesse outra mulher. Considerar esta narrativa remete a um mito judaico, considerar que esta narrativa remete a um mito judaico, ou seja, remete a Lilith, está desautorizado pela gramática. Então, textualmente, gramaticalmente, analisando o texto de forma crua, sem impor a nossa interpretação do texto, o verbo vai jogar por terra essa ideia. Até mesmo porque não teria sentido uma mulher, Deus criar uma mulher imperfeita, dá para Adão, depois ele cria outra perfeita, não tem sentido nenhum. E o segundo argumento, né, é a própria expressão kenegedu, que seria traduzido como apropriado ou idônea para ele. É um substantivo masculino singular construto que tem um sufixo de terceira pessoa masculino singular. O certo, né, aí seria neged, que são essas três letrinhas aqui, ó. Neged. Esse que aqui seria uma preposição como ou conforme, e aqui seria a desinência de terceira pessoa masculino singular. Então, olha só, kenegedu cumpre a função sintática de complemento nominal, indicando que a tal ajudadora, ezer, será alguém que corresponda às necessidades de Adão, preenchendo a lacuna da solidão. Então, olha só, veja bem. Segundo Rashi, em Bereshit 2:23, nós já vimos lá, Adão tinha uma certa necessidade sexual e ele procurava isso nos animais e não encontrou. Então, essa ajudadora, que lhe seja idônea, esse idônea não está caracterizando, deve ser traduzido, na verdade, como apropriada, não tá caracterizando uma mulher anterior que não satisfez, que não se relacionava com Adão, que era frígida, como a galera fala. Não, na verdade, essa expressão está dizendo que ele não encontrava um ser apropriado para coabitar com ele nos animais. É isso que os comentários rabínicos dizem. É isso que a interpretação do próprio texto diz. Então, Kenegedu é um ser apropriado, que não era um animal, mas que era osso do osso e carne da carne, da mesma condição, da mesma matéria, feito do mesmo material que ele. Então, você vai ver justamente isso daí, e ela vai passar a existir para poder ter com ele uma vida matrimonial, vamos dizer assim, uma vida de um casal. E é tão interessante que logo Deus cria eles em Gênesis 1:26, Bereshit 1:26, façamos homem a nossa mais semelhança, e logo no 28 Deus diz, crescei e multiplicai, procriai. Ou seja, você vê que Deus já autoriza o homem a ter relações, e isso traz satisfação, não só para ele, como, né, para a gente também. Então, olha só, não tem sentido Deus fazer uma mulher imperfeita e depois outra perfeita. Outra questão é que, até porque Lilith, segundo a tradição, se relacionava sexualmente com Adão. Então nós não podemos usar essa expressão e dizer que se Lilith existisse, ela não seria, se ela fosse a primeira mulher de Adão, ela não seria uma mulher inapropriada. Ela não seria uma mulher que não era idônea, porque ela se relacionava. Segundo o Zohar, Bereshit, página 133, vai dizer que Lilith se relacionou sexualmente com Adão e teve filhos. Agora, se isso fosse verdade, ou seja, se isso fosse história e não fosse um mito, pelo amor de Deus, né, gente? Claro que nessa palavra não estaria aqui. Então nós temos claramente aqui, Lilith se relacionava sexualmente, e essa expressão faz menção a alguém que Adão não podia se relacionar. Ok? Pois bem, então tá aí os dois argumentos, o verbo e o substantivo, trabalhando essa ideia. Bem, argumento 3. Lilith é citada em Isaías 34:14. Professor, Lilith existe na Bíblia. Tudo bem. Aí alguns vão dizer, mas ela foi omitida do texto por questões da Septuaginta.
e da Igreja Católica, por não quererem assumir que Adão teve uma mulher antes de Eva, além de ser traduzido erroneamente como animal noturno. Bem, veja bem, nós temos aqui uma explicação, né? Lilith não foi mal traduzido. Na sua Bíblia, às vezes você vai abrir em Isaías 34:14, e você não vai encontrar a palavra Lilith, você vai encontrar animal noturno, coruja, enfim, fantasma, cobra, alguma coisa assim. Que você vai entender o porquê que foi traduzido assim. Em Isaías, Lilith é interpretado dentro do seu contexto pelo léxico de Brown, 39:17 o número, como nome de uma deusa conhecida como demônio da noite que assombra os lugares desolados de Edom. No texto de Isaías, poderia ser um animal noturno que habitava lugares desolados. Por que pode ser isso aqui, professor? Por que você entende que é um animal e não um demônio? É só você analisar. Nós estamos analisando o verso 14. Olha o que o verso 13 fala. O verso 13 fala de dragão, de coruja e de feras. Ou seja, o contexto em geral fala de animais selvagens. E animais ainda que vivem também na noite. Você vai ver que a ideia de dragão, serpente aqui, de coruja principalmente, são animais noturnos. Então Lilith é um tipo de conjunto que trabalha ali. É mais uma expressão de animais que estão naquele nicho, que vivem à noite, assombram, põem terror e tudo mais. E Lilith, nesse caso, é tomado metaforicamente e não literalmente. Aí você fala, professor, essa interpretação sua está certa? Bem, essa interpretação também encontra apoio no método Rames, ou Rames, que faz parte do sistema exegético de interpretação tanto da Taná quanto da Midrash. E livro judaísmo conhecido como Pardes. Para quem não sabe Pardes, Pardes é uma sigla, é um acrônimo. Isso daqui ó, vai aparecer no cantinho para você. Ó. Pardes é assim que se escreve em hebraico, aqui o acrônimo. Ó. Coloca o A depois aqui, né, o E, enfim, forma a palavra. Então você tem ó, o Pessah, que seria o primeiro nível de interpretação simples, o Remes, que seria dica além do literal, que é onde você pode interpretar o texto metaforicamente, quando o texto permite, né, aí tem as regras aí, enfim. Drash, que seria pesquisa, que é quando o texto merece uma abordagem mais aprofundada e você tem que escavar com base nas leis de Hillel, que é outro tipo de hermenêutica. E o Sod seria para quem já está avançado na cultura judaica e no hebraico e você quer interpretar então algumas coisas como Gevurah, como gematria, entre outras questões aí você precisaria se habilitar mais, conhecer mais. Para isso nós temos os cursos, né, de hebraico e cultura judaica. Então basicamente esses são os argumentos e para resumir a nossa conclusão, nós pegamos aqui, ó, totalizando um total de 10 fontes altamente confiáveis. Aqui estão as fontes, tá? Um léxico morfológico, um léxico judaico, que detalhe, não é cristão, como as pessoas falam assim, né? Ah, tô fazendo tá pegando material cristão, não, esse léxico aqui não é cristão. Um comentário crítico, 5 comentários rabínicos, um da Kabbalah, um do aparato crítico e 21 da Zohar, né? Que eu não coloquei ainda, enfim. Então, olha só, totalizando deste modo, 10 fontes altamente confiáveis dentro da crítica textual, exegese do Antigo Testamento e judaísmo, para trabalhar a expressão hebraica Pa'am, traduzido como agora nas Bíblias em português. E nenhuma delas sequer indicou de modo implícito, ou seja, queridos, se alguém tem interesse que os mitos do seu povo seja dito, é o próprio judaísmo. E os judeus, os rabinos judeus, não consideram que ela foi a primeira mulher de Adão, com base nos argumentos que as pessoas usam hoje, no agora e no idônea. Eles tratam disso como um assunto do Zohar, que é tratado à parte da demonologia do Talmud e da Kabbalah. Tudo bem? Então, lendo a parte que está em vermelho, ó, eles não consideram que a expressão agora no português, por ser um advérbio de tempo, realmente dá essa interpretação de que houve uma mulher antes. Então, eu não anulo isso. Na nossa Bíblia em português, dá a entender. Contudo, no texto original hebraico, a palavra não é um advérbio de tempo, mas um substantivo. Por isso, com base nos dados apresentados, não temos nada indicando a existência de Lilith, é muito menos que ela fosse a primeira mulher de Adão. Lilith só existiu onde? No esoterismo judaico. E biblicamente, Lilith nunca foi a esposa de Adão, mas seria apenas um animal noturno. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer. E aí, se inscreva em nossos cursos e venha fazer com a gente um curso de hebraico, de grego. Que Deus abençoe. Lehitraot. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like. Olha a hora que eu peço like, né?